Então, boa noite. Que os nossos irmãos nos possam envolver e nos possam ajudar na reflexão da noite. Eu hoje trago mensagens recebidas nesta casa. São mensagens, são testemunhos de irmãos que entraram no vício e vêm nos dizer como é o seu viver no além-túmulo. Eles às vezes chegam aqui desencarnados, portanto em espírito, e dizem-nos que não sabem como aqui vieram ter, que não sabem como aqui entraram, viram a porta e entraram. Mas a verdade é que eles são sempre trazidos por um amigo espiritual. Como nós vamos ver, a primeiro diapositivo é um amigo que nos vai falar. E eu aproveitava aqui uma parte que não tem muito a ver com a palestra, mas tem a ver com o ambiente que nós aqui estamos a viver. Nós chegamos aqui à casa e queremos este ambiente de paz que nos é dado por estes amigos incansáveis que muitas horas antes eles aqui estiveram a preparar. Quando nós em casa às vezes estamos na dúvida, sabemos de ir ou não ao centro espírita, eles que nos conhecem, eles já prepararam aqui para nós os fluidos que nós vamos necessitar. E é por isso que nós pedimos o silêncio. Porque há aquele que chega a sofrer e precisa de se sentar para se entregar, para conseguir fazer essa ligação ao alto. Não é por sermos chatos que queremos pedir que façam silêncio. Às vezes eu sei que eu, como trabalhadora, também me esqueço um bocadinho, mas vamos procurar todos nós, sempre que adentrarmos a casa, buscar deixar todos os nossos problemas lá fora, para podermos usufruir deste ambiente desde o momento que aqui adentramos. É muito importante, porque também nós somos colaboradores do alto na doação dos fluidos. Que fluidos queremos receber? Que fluidos estamos aqui a doar? E é esse o respeito que nós precisamos de ter para com a casa espírita, para com os amigos do mundo espiritual, que nos entendem, não ficam ofendidos, mas que agradecem o nosso contributo. Vamos então ver o que um amigo espiritual nos diz. Ele, quando entra, saúda-nos sempre. E ele diz-nos, saudemo-nos no amor de Cristo, nosso irmão maior. Isto é uma casa cristã. Vamos, portanto, absorver as emanações, os ensinamentos do Cristo. Frequentemente nos deslocamos a este templo, trazendo irmãos sofridos no dor do desespero, por se sentirem vivos, apesar de desencarnados, sofrendo pelos devaneios e falta de trabalho no bem, enquanto viveram na terra. Nós vivemos muitos devaneios, muitas ilusões, muitas quimeras, deixamos-nos levar por ilusões. E é isso que muitas das vezes nos levam à perdição. A realidade não corresponde àquilo que sempre acreditaram, dizendo que depois da morte acaba tudo. Portanto, os testemunhos que nós vamos ver são testemunhos de irmãos desencarnados que nos vêm mostrar que a morte física existe, mas a morte espiritual não. O espírito é eterno. Nós vivemos para sempre. E então, vem aqui uma entidade. Esta entidade é um bocadinho diferente de todas as outras entidades, porque esta entidade é viciada no trabalho. Ela trabalha incessantemente junto aos seus trabalhadores. Fez uma pequena fortuna. Ele era empresário. Trabalhava
para ampliar a sua empresa. Trabalhava para adquirir bens terrenos. E quando ele nos diz que veio a falecer, ele teve consciência de que já tinha partido para a pátria espiritual. O corpo dele tinha morrido, mas ele sabia que estava vivo. Só que continuei no meu escritório assistindo a todo momento à partilha dos meus bens entre os meus filhos. É uma amargura para um pai ver os seus filhos brigando pela partilha dos bens. Afinal, o que fiz na terra? Construí a desunião entre irmãos. E nós que temos falado tanto de educação, vamos compreender que este pai, na ânsia de adquirir teres, se esqueceu do ser, do seu ser espiritual que ele era, da responsabilidade que ele tinha para educar os seus filhos. E no lugar de ensinar os filhos a partilhar o que tinham, a partilhar afetos, ele apenas os levou a partilhar bens, a querer cada um a melhor parte. Todos eles se sentiam prejudicados porque eles estavam habituados a teres e não ao ser integral do ser humano. E isto ele vai sofrer por muito tempo, porque por muitos anos, ele relata que por muitos anos ele vai ficar no escritório a ver aquela desarmonia familiar, aquele desajuste familiar. E é doloroso, para além de ver a desarmonia familiar, ver o dilapidar-se o seu sonho. É um sofrimento constante. E ele diz que vejo aqui muitos sofredores e abusadores dos bens que Deus nos deu para gerir. Mas como fomos cegos, surdos, mudos e estropiados mentalmente, na terra continuamos vagueando sem rumo, porque, mesmo depois de mortos fisicamente, não ouvimos o chamado do Pai Supremo. Agora sofremos pelo bem que não fizemos. E o bem que ele podia ter feito poderia ter sido partilhar um pouco mais com os seus empregados. Mas quanto mais não fosse, o educar os seus filhos no caminho reto da partilha, do amor, do convívio, a noção de família. Aquilo que nós temos falado aqui até a respeito da educação, porque se nós não conversamos com os nossos, não os escutamos, e nós pensamos que estamos a perder tempo, e tempo é dinheiro. Foi o que este companheiro pensou, este amigo que nos traz o seu testemunho. Mas nós, ao estarmos com os nossos, estamos a angariar afetos e estamos a orientar mentalidades no caminho do bem. Todas as mensagens têm um nome, têm um título. Se alguém depois estiver interessado e disser, mas eu até gostava de ler melhor aquela mensagem, claro que eu não trago aqui a mensagem na íntegra, eu tenho e até posso deixar ler e ver, pode depois falar comigo. Temos aqui uma outra mensagem de um irmão que tinha uma vida razoável, mas que pelo seu mau feitio, por culpa própria, zangou-se com o patrão e ficou desempregado. Ele, sem emprego, diz que fiquei triste e brusco. Eu comecei a ficar irritadiço, sempre, e os meus filhos não mais queriam o meu colo, fugiam. Eu não vibrava no bem e comecei a ir para a taberna. A mulher arranjou emprego, a mulher tentou ter comida à mesa, mas ele escoava todo o dinheiro na bebida. E ele diz-nos
que desencarnei e sofri muito, no vale onde permaneci dezenas de anos, pois nem eu sabia orar. Este companheiro traz-nos o valor da oração. E quantas vezes nós também oramos sem saber orar? Oramos zangados com Deus, porque Ele não nos faz a nossa vontade. Quantas vezes nós nos zangamos com Deus porque queremos uma oportunidade à nossa maneira e não à maneira do Pai. E Ele até foi tendo oportunidades de trabalho, mas que acabava por as perder porque preferia o vício, preferia a taberna. Foi-se desarmonizando e o seu feitio foi sendo cada vez pior, prejudicando-o na vida profissional, na vida familiar. É importante o testemunho deste companheiro, porque nos faz refletir como oramos, como fazemos uma aceitação e uma entrega ao Pai para podermos realmente fazer a nossa caminhada. Temos que, ele reconheceu que a culpa era dele. Se ele tivesse serenado um pouco, provavelmente teria voltado, provavelmente o patrão tê-lo ia recebido, ou pelo menos dava-lhe boas referências para ir para o outro lado. Mas preferiu refugiar-se na bebida, no seu egoísmo, naquele seu orgulho que o levou a ligar-se a entidades menos boas. Outro companheiro que fazia da vida garrafa na mão. Este companheiro de jornada, desencarnado, que nos traz este testemunho, traz-nos uma frase muito importante para a nossa reflexão. Nunca quis ser tratado, porque o que queria da vida era divertir-me. Ele sabia, até porque ele diz que na época dele já havia tratamentos para os alcoólicos, para o tabaco, para as drogas. Porque desenganem-se, tudo é droga. O tabaco e o álcool são drogas lícitas, mas são drogas. E ele diz que já havia tratamento, mas ele não quis. Preferiu a vida de fanfarrão de moinice. Pensei que estava bêbado, que não conseguia levantar-me da estrada onde caí e para ali fiquei. Estava desencarnado, mas ele não tinha a noção de estar desencarnado. Que vida é que ele fazia enquanto no corpo de carne? Garrafa na mão e bom vivant. E é assim que ele vai desencarnar. Anos e anos a fio, ele vai frequentar os mesmos lugares, imaginando-se ele sempre com a garrafa na mão e alimentando-se dos fluidos dos ambientes nocivos. E ele diz que sei que morri, porque já me o disseram, mas sinto-me vivo. Que diacho é isto? Ele não tem a noção. Ele não tem a noção de que não está no corpo físico. De tal maneira, ele ainda está tão de ideias materializadas, tão viciado, que ele está ainda ao álcool. Temos agora um outro companheiro que nos diz que foi menino da noite. Ele diz que a vida em excesso tirou-lhe a vida. Que vida, diz ele, que vida, se era uma vida só de libertinagem. Ele depois diz-nos que era filho de pais ricos ausentes,
que me davam tudo o que queria sem me fazer perguntas. Como é que nós educamos os nossos filhos? Ai, a mim faltavam-me as coisas e eu agora não quero que faltem ao meu filho. E nós vamos dando, e nós vamos dando, e não vamos fazendo perguntas. E não vamos fazendo perguntas. Ainda hoje uma pessoa me dizia, mas então, a minha filha já tem pensar. Eu também já não se pode assim contrariar. Não posso forçar. Mas a menina só tem 12 anos. Será que eu não posso forçar? Será que eu não posso responsabilizar? Numa brincadeira, caí ao rio. Aquela vida de estudantes em que vão e ao pé do rio e saltita-se, e porque agora eu estou e é malabarismo, e porque eu ainda estou direito e vamos conseguir e vamos fazer, cai ao rio. Os companheiros, assustados, tão bêbados como ele, fugiram. E ele, por anos a fio, sentiu-se dentro das águas a debater-se sem conseguir livrar-se daquele horror. Sabia-se embriagado, sabia que não tinha forças e nem tinha muito bem a noção da coordenação e, portanto, ele pensou que não estava muito coordenado nos movimentos e por isso é que ele não conseguia sair daquela água. Quando nós pensamos que tudo acaba, para mim isto é muito assustador. O cárcere na vida e na morte. Outro jovem, inteligente, bonito por certo, bom filho, bom aluno, pois entrou na Universidade em Medicina, boas notas teria. Não quis dar parte de fraco e envolvi-me nos copos. Não quis dar parte de fraco. Como é que nós educamos os nossos filhos? Pergunto mais uma vez. E perguntarei sempre, porque a responsabilidade é nossa. Com os filhos, com os netos, com os vizinhos. Somos nós as mães, as avós, as amigas, as professoras, as educadoras, as evangelizadoras. Como é que nós responsabilizamos os nossos jovens? É ser-se mais forte quando se diz que não. Quando se diz que não, está-se a ser forte, porque está a ter uma personalidade de não querer misturar-se com algo que me vai prejudicar. Mas ele não quis dar parte de fraco. E claro que no meio daqueles copos, também ele aceitou um charro. Oh, aquele charro fez toda a diferença. É que ele gostou. É que ele gostou e não mais conseguiu largar aquele charro. Logo, no momento em que desencarna, ele foi rodeado por autênticos vampiros que me sugavam constantemente as minhas energias, não permitindo que eu me levantasse e saísse daquele lugar. Ele não teve forças para dizer que não, para não fazer parte de fraco. Desencarnado, ele não vai ter outra opção que não seja ser violentado
ser usado. Porque quando nós abusamos do álcool, das drogas, nós somos suicidas, involuntários, porque não queremos morrer, mas somos suicidas. Dizem, pelo menos ouvi agora há dias, por exemplo, o tabaco tira-nos 10 anos de vida. Nós, quando chegamos do outro lado, temos vitalidade ainda para aqueles anos. Portanto, temos energias que nos vão ser sugadas por entidades ainda agarradas ao erro. E foi isso que ele sentiu. Por anos a fio, sentiu que lhe sugavam as energias e ele não teve forças para se erguer. Foram anos e anos neste tormento, com a agravante de ouvir o som estridente, aterrador e ecoador daquele tiro fatídico, porque ele sentira que tinha perdido toda a dignidade humana, sentia que estava a fazer erros e que iam entristecer muitos pais que ele amava. E não os pais ficaram admirados do que se passava com ele só depois do seu suicídio, porque nunca se tinham apercebido que este filho tinha saído do trilho. Achavam normal mais uma bebedeira e outra. É tão engraçado, então, pois ele é jovem, está na altura da vida, está a viver, está a fazer experiências. E os próprios pais, quando se aperceberam, já o filho se tinha suicidado. Ele nunca mais soube dos pais. Ele está cego. Diz-nos, estou cego. Apenas ouço e comunico convosco através da escrita, porque também não consigo falar. Só o meu pensamento funciona. E eu pensei assim quando li esta parte. Como nós temos tanto que amar, temos tanto que nos respeitarmos profundamente uns aos outros. E quando nós vemos uma criança que nasce com limitações, ou quando através de nós está para receber, vir uma criança e nós pomos tanto em causa se a vamos receber ou não, porque ela vem com esta ou aquela limitação, temos que pensar aqui na lei de causa e efeito. Pois se nós temos limitações, se não as temos à nascença, vamos tê-las depois, com problemas de saúde que nos vêm. E quando nós ficamos tão zangados, porque é que eu tenho esta ou aquela doença agora? Agora que eu era tão feliz e que não estava a precisar, nem estava a contar com isto. Nós temos que pensar que pela lei de causa e efeito, nós temos que resgatar, temos que expiar os nossos erros do passado. Como é que este companheiro virá a reencarnar? Porque ele está cego e não consegue falar. Este companheiro comunica-se apenas com o pensamento. É trazido até perto da médium e é pensamento a pensamento que é feita a ligação para que a médium possa psicografar. Porque às vezes há os que vêm e como que tomam o abraço do médium para poder escrever, mas este apenas o pensamento consegue comunicar. Tantas são as suas limitações. A escolha é tua. Este era um menino lindo dos papás. E isto acontece-nos tanto. Os papás são tão felizes
e amam tanto os seus filhos, e aquilo corre tudo sobre rodas, até ao dia em que os pais se desentendem e resolvem separar-se. Nós às vezes achamos que a criança não percebe, a criança não sente. Temos tantos problemas para resolver, são tantas as questões, às vezes até legais. Envolvemo-nos nos nossos direitos e até queremos muito ficar com o filho, e o pai também quer muito ficar com o filho. Mas aquela criança vai sentir uma insegurança muito forte. E se não há uma mão amiga que o ajude e que lhe dê amparo, aquela criança vai criar uma instabilidade emocional muito grande. Aquela criança vai pensar até, se calhar, que às vezes o problema é seu, pois deixou de ser amado. Ele deixou de ser o principal preocupação do pai e da mãe. E então ele diz que, quando se separaram, abriguei a tristeza, a angústia e a mágoa, entregando-me ao desespero. E foi assim que, numa dose que parecia inofensiva, eu me afundei para não mais conseguir rejeitar esse convite mortífero, mais um, que foi uma vez e gostou. Mais um que teve vontade de continuar, não se sentia amado. E ele acabou por sair de casa e, não tendo dinheiro para o consumo, passou a roubar. Entregou-se a mais a uma delinquência. Mas ele diz que o pior ainda foi quando partiu, porque quando partiu ainda me perdi mais depois do meu desencarne, depois da minha morte física, por longos anos no além-túmulo, vítima de algozes que se serviam de mim para atormentar muitos outros jovens. Foi um jovem que, cultivando a tristeza e a mágoa, o desespero, não tinha um fiozinho de luz no seu caminho. Quando desencarna, é aproveitado por entidades perversas, digamos assim, para ser o obsessor dos outros jovens, para que ele se pudesse juntar. Ai, apetece-me tanto uma dose, vá, experimenta. E o outro incauto vai procurar. E é assim que ele hoje sente que a sua vida foi uma vida ainda pior no além. Se ele tivesse parado, se ele tivesse olhado para o lado, se qualquer um de nós lhe tivesse dado a mão, quem sabe, às vezes é o amiguinho do nosso filho, quem sabe. Outro testemunho. Não tive juventude sã. Senti que os meus pais não se preocupavam comigo. Mais um. Tinha empregada. A empregada resolvia tudo. Na escola, era culpa dos professores, que dessem as aulas em condições. Os professores que vissem o comportamento. Será só meu filho? Será que os outros não são iguais? E ele sente
Ele sente que não se preocupam comigo. Portanto, de disparate em disparate, ele procura chamar a atenção. Mas é sempre desvalorizado. E ele diz aqui que é uma chamada de atenção tão forte, porque ele diz assim: nos grupos de jovens quase sempre há um ou mais com tendências acentuadas para se desvirtuar, acabando por arrastar os mais fracos, levando-os para a mesma lama que pisam. Caí na armadilha deles. Porque ele, como era um menino que até tinha dinheiro, não tinha ninguém a pôr-lhe regras, portanto, ele era aquela presa ideal para andar cá, olha, e ele mostrar-se, aquele mostrar-se de importante, de que era livre, foi a presa ideal. Comecei por ser traficante de droga, mas, ao fim de alguns meses, também estava a consumir. Mais uma vez, bastou a experimentar uma vez. Quando nós pensamos, foi só uma vez. Não. Basta uma vez. A droga tira-nos para sempre a nossa integridade física e moral. Depressa, perdi a minha identidade e o dinheiro também. Passei ao roubo. Foi um gastar, um perder os dinheiros que tinha. Quero continuar a consumir, então vou roubar. Às vezes de pequenos roubos, outras vezes vai-se aumentando. E aviso que ele nos dá: os jovens têm de ter muito cuidado com as amizades, tantas vezes podres e com armadilhas que lhes são montadas ao longo da juventude. O jovem tem que estar atento, mas os família, os amigos, temos que estar atentos, mas antes temos que responsabilizar o nosso jovem. Tem que entender a responsabilidade dos seus atos. Para isso, também tem que entender a lei de causa e efeito. Tem que entender as leis divinas, que Deus é amor. E tudo isso é uma questão de educação. Educação não só de instrução, mas a educação do ser integral. Daí ser tão necessária a nossa ligação com o alto, a nossa religiosidade, como nós entendemos a nossa vida espiritual e como a vamos divulgar aos que nos são próximos. Se os jovens soubessem que no além-túmulo que os espera é um horror de sofrimento quando há desvios comportamentais graves, talvez não se entregassem a esses perigos escondidos. Isto é muito importante. Mostrarmos ao próximo e a nós mesmos, porque nós às vezes pensamos, é só um copo social, é só um cigarro, é só. Mas às vezes até nós, adultos, no meio de amigos, não queremos dar parte de fracos. Nós, adultos, queremos mostrar que não, nós. E às vezes deixamos-nos enredar. E é bom termos o conhecimento para, na hora da escolha, sabermos escolher o trilho certo. O trilho que nos vai afastando dos perigos.
porque eles estão aí. Nós temos que aprender a afastarmos-nos. Esta entidade também é um bocadinho diferente. Ela foi prostituta. E esta entidade, ela diz que começou a prostituir-se porque era uma família muito pobre, tinha bastantes irmãos, e ela parte do dinheiro que conseguia com a venda do seu corpo, entregava o dinheiro à mãe para o sustento da família. Contudo, depois de desencarnada, ela vem a perceber que havia outras saídas, mas que ela não as abraçou porque achou ser mais fácil ganhar o dinheiro com a venda do seu corpo. É uma amiga espiritual que nos vem mostrar o respeito que nós devemos ter ao nosso corpo. Leitura inicial: ama-te. É muito importante amarmos-nos, respeitarmos-nos, porque o corpo não é nosso. O corpo é de Deus. Nós somos usufrutuários do corpo. E, portanto, tudo o que se afaste do caminho reto, estamos a conspurcar o nosso corpo. Estamos a dilapidar um bem que Deus nos deu. Esta companheira, uma certa ocasião, seguiu o cliente e foi violada, e foi maltratada, e foi assassinada. E ela diz: ali fiquei entregue aos bichinhos numa confusão total, porque vi o meu corpo inerte e afinal estava viva. Ela mesma diz: não sei como, mas larguei o meu corpo, aquele corpo ali inerte, e fui para a beira da estrada pedir socorro. O meu inferno começou ali. Onde é que ela estava a angariar clientes? Beira da estrada. Então ela ali ficou, na beira da estrada, a pedir socorro. E diz ela: sofri de frio, de calor, de fome, de sede, de dores atrozes, de constantes ataques de vampiros que voavam sobre mim e gargalhavam da minha postura, vivendo tempos que nos parece não ter fim. Quando as pessoas pensam que as penas eternas é que elas são tão dolorosas que as pessoas que as estão a sentir, as entidades que as sentem, pensam que aquilo não vai ter fim. Claro que um dia tem fim. Até porque, como dizia a leitura inicial, nós somos fadados à luz, nós somos fadados à felicidade. Nós havemos de vir à Terra tantas vezes, quantas necessárias, para aprendermos o caminho das leis divinas e de nos acertarmos. E também ela fala dos ataques constantes de vampiros. Nós temos o nosso corpo físico e temos o nosso corpo perispiritual. E no nosso corpo perispiritual é aquele que nos acompanha depois do desencarne, depois da morte física. Nós mantemos aquele corpo perispiritual. E uma das características desse corpo é que ele é plástico, ele molda-se. E as entidades perversas, pelo pensamento, moldam o seu corpo de forma a assustar as entidades, a meter-lhes medo, para as dominar pelo medo. E foi isto que aconteceu a esta companheira, que ficou na estrada a
pedir ajuda, mas sofreu o gargalhar, o gozo, sofreu ali dores atrozes, até que terá tido forças para ser ajudada. Porque todas elas, ao virem comunicar-se, já todas elas tiveram ajuda. Temos aqui um companheiro que era dirigente de um coro numa igreja cristã, católico, começou com os problemazitos na garganta, uma tossezita, foi ao médico e o médico disse: o senhor é fumador? Ah, sou. Pois o senhor tem cancro no pulmão. Ele desorientou-se completamente, porque era daqueles que orava, mas também queria que fosse feita à vontade dele, e não aceitou a doença como uma consequência do seu vício de fumar. E como se desarmonizou, ainda pior, mais dores, mais sofrimento ele sentia, porque não se conseguia harmonizar com a espiritualidade. E então desencarnou num sofrimento atroz. E ele diz que neste plano espiritual, onde presentemente me encontro, estou em tratamento. Mas antes de ser resgatado, andei por entre abismos repletos de outros viciados como eu. Era o vale dos viciados. Se já viste um filme de terror, imaginem o que sofri. Não percebo porque nos deixamos levar por um vício que nos corrói, a pouco e pouco, a carne e a alma. Ele agora, que foi socorrido, que está num hospital espiritual, ele ainda assim reflete e pensa. Então, se nós sabemos que nos faz mal, porque nos deixamos enredar por um vício? E, portanto, ele deixa-nos o alerta. Se alimentais um vício, deixai-o enquanto estais a tempo. Há sempre um recomeço. Há que lutar, há que nos esforçarmos. Há que pedir ajuda espiritual. Há que pedir ajuda ao médico de família. Há que pedir ajuda aos serviços médicos. Porque os tratamentos existem. Queremos ser felizes aqui na Terra? Não mais podemos dizer que desconhecemos. Temos a necessidade de lutar e de combater os nossos vícios. Isto é uma súmula que todos eles nos diziam que se sentiam vivos. Todos eles referem que sentem-se vivos, mas que não entendem que já estão desencarnados, porque estão tão presos aos seus vícios, que tirando o primeiro, que era o que trabalhava e ficou no escritório, todos os outros nos dizem que ficaram perdidos. Mesmo a prostituta ficou perdida, porque ela não conseguia dali sair. Todos eles nos referem muito sofrimento, muita dor moral, e também dores físicas. Eles não têm o corpo físico, mas é aquilo que eles se lembram daquelas sensações e, portanto, são-lhes reproduzidas essas mesmas sensações constantemente. Alguns referem-se vítima de algozes. Eu não sei se não serão até todos que acabam por sofrer as influências do mal e que não têm a noção, porque pensam que ainda estão encarnados e não têm a noção do que lhes está a acontecer. Mas quando nós não nos ligamos aos amigos espirituais, quando nós não nos ligamos à luz, temos as trevas como garantia.
E isto é doloroso, muito doloroso. Por isso, a necessidade da oração, a necessidade de orarmos. Mas lembrem-se do primeiro companheiro que disse: nem eu sabia orar. Nós temos que saber orar. E orar é simples. É sermos honestos. É falarmos com o Pai com toda a honestidade. Eu tenho dificuldade. Eu não estou a conseguir combater este vício, mas eu tenho vontade. Aconteceu-me este problema e aquela e a outra. E eu não posso entregar-me ao desespero, porque me estou a entregar às trevas. Eu tenho que dizer: Pai, eu estou triste. Estou com dificuldade de ultrapassar este e aquele problema. Mas ajuda-me, Senhor. Nos momentos em que nós temos os nossos filhos e nós não sabemos que volta havemos a dar, vamos parar um bocadinho e falar com Deus. Oh Pai, e vamos pedir a orientação para que Ele nos ajude a tomarmos a melhor resolução, para sabermos dar o melhor passo. É muito importante. Depois estão aqui dois pensamentos que vêm nas mensagens recebidas. Um, que é aquele que o além-túmulo é um horror de sofrimento quando há desvios comportamentais graves. Poderemos dizer que há sempre quando há desvios comportamentais. Mas quando nós nos entregamos a vícios, ainda é um bocadinho pior. Não se falou aqui, por exemplo, da vaidade, mas houve entidades que se apresentaram dizendo que eram os figurinos, que eram a moda andante. Gostavam de andar o último figurino. E depois, todo o dinheiro era pouco para a sua beleza. Todo o dinheiro era pouco para os seus luxos. E houve uma entidade que disse que o filho da empregada adoeceu e era preciso tratamento. E ela não deu dinheiro para o tratamento. E aí começou o seu inferno. Porque a criança desencarnou e ela não mais teve paz. Não mais teve sossego. Para vivermos em paz, para conseguirmos construir a paz, nós temos que viver com a nossa consciência o mais tranquila possível, que tudo fizemos para não sermos o vício, para combatermos em nós o vício, mesmo que eu não consiga, mas eu vou combater, porque se eu não estou a combater o vício, eu estou a exibir-me e a ser um mau pastor, estou a ser um mau exemplo para as minhas crianças, que são o meu futuro, para os meus filhos, para os meus netos, para as crianças do vizinho, para todos. Quero ter a paz em mim e não estou a contribuir. E uma irmã diz-nos que o álcool e o tabaco são venenos mortíferos que aniquilam os avisados. E depois afirma: sim, porque nestes tempos modernos todos conhecem perfeitamente os malefícios desses dois venenos e muitos outros que não falei. E, portanto, aqui entram as drogas. Só que eu não acrescentei, porque não quis desvirtuar a mensagem que esta companheira nos quis passar. Vou agora contar uma história. Para a conclusão, numa situação real, a aranha tece a teia invisível em pontos estratégicos, para que os bichinhos incautos caiam, para logo de seguida serem sugados.
A aranha envolve a sua presa num emaranhado de fios tão grande que dificilmente sairá da situação em que caiu. Esse bichinho assustado luta pela sua liberdade. Não se deixa devorar. Luta, luta. Mas os fios que o envolvem são tão fortes que ele não consegue libertar-se. Exausto e completamente desorientado, entrega-se ao sacrifício. Eis que no momento em que tudo parecia perdido, numa correria louca, passa uma criança e quebra a teia que pendia entre arbustos. A aranha foge assustada e o bichinho cai, pondo-se em fuga também. Meu irmão, aceita esta história que parece de crianças, mas que, na realidade, se enquadra na vida que estás levando. Não te deixes cair em vícios que destroem o teu corpo, levando-te ao desalinho e ao sofrimento daqueles que te amam. Como aquele bichinho luta para que a teia quebre, porque se lutares, alguém vai aparecer para te ajudar a libertar-te. Ainda não é tarde. Se quiseres sair já. Estás doente. Procura sem demora ajuda espiritual. Sê franco contigo mesmo. Olha para ti e não digas que está tudo bem, porque não está bem e precisas de ajuda. Pede essa ajuda àqueles que te amam e deixam-te levar. E deixa-te levar. Aprenda a orar. Fala com o teu anjo da guarda. Ele te conduzirá. Com ele estarão também outras forças divinas para te ajudar a encontrar o bom caminho que te levará à salvação. Fica com Deus. Nós somos uma mão amiga. Obrigada a todos. Que esta reflexão nos possa ajudar a mais um motivo da nossa reforma íntima, do nosso renovar de atitudes e de ponderarmos para nós e para os nossos que exemplo queremos ser. Muita paz a todos. Vamos fazer então a nossa prece. Querido amigo Jesus, nossa paz, nossa alegria, nessa noite de quarta-feira, quando mais uma vez abdicamos de outras atividades para estarmos na casa espírita, tomando da fonte do Teu Evangelho a luz dessa doutrina que tanto nos esclarece e ilumina os passos na vida, a nossa gratidão, nossa alegria, a renovação das nossas almas por aqui encontrarmos reflexões profundas acerca da vida pessoal de cada um de nós. Muito obrigado pelo dia que se foi, pelo pão, pelo trabalho, pelo lar, pela família, pelos amigos e por aqui estarmos agora. Muito obrigado pelo nosso momento de inspiração espiritual, pelo nosso momento de interiorização da mensagem que aqui ouvimos nessa noite. Inspira-nos, querido amigo Jesus, através dos nossos anjos de guarda, dos benfeitores abnegados que junto ao nosso coração nos impulsionam para a frente e para o alto. Meditando, é natural que encontremos este ou aquele pormenor para corrigirmos. Se eventualmente
estivemos ou ainda nos encontramos perturbados, presos, envolvidos nas inúmeras viciações a que estamos sujeitos, auxilia-nos para que possamos nos manter castos, firmes, lúcidos com a nossa própria consciência, compreendendo que o corpo, esse instrumento sublime, é tão importante para a nossa jornada e deve ser cuidado com zelo espiritual. Oramos, Senhor Jesus, por aqueles que eventualmente em nossas vidas veem-se à volta com essas viciações e outras aqui enumeradas. Muitas das vezes que se encontram no recesso do nosso lar, no nosso grupo familiar, no nosso local de trabalho, fazendo parte de nossa vida social. Ampara-os, Senhor, inspira-os, a fim de que que se despertem para as realidades que a vida nos convida e pela sublimidade de nossa tarefa na terra, que é grandiosa na medida em que somos filhos de Deus e um dia nos comprometemos em realizar um compromisso quando retornamos para aqui reencarnados. Deixa-nos orar por aqueles nossos irmãos que há muito ou há pouco tempo retornaram para o mundo espiritual envolvidos com problemáticas como essas, como aqueles que através dos seus depoimentos vieram nos ensinar, nos esclarecer, nos mostrar de uma forma mais clara, enfim, o que é a vida. Deixa-nos orar por aqueles que ainda não despertaram, ou por aqueles que eventualmente ainda sofrem no mundo maior as angústias, as agruras dos vícios de toda sorte que ainda sentem necessidade. Ampara-os, Senhor, que as suas dores possam ser minoradas através da nossa prece, sobretudo no apelo de despertá-los para a realidade da vida que prossegue. Deixa-nos, Senhor Jesus, orar e vibrar por aqueles que, envolvidos com viciações de toda a sorte, um dia, mais cedo ou mais tarde, se prepararão para retornar ao corpo físico. Dá-lhes coragem, infunde, Senhor, esperança de que as provas que enfrentarão certamente serão vencidas se estiverem de mãos dadas contigo. Quanto a nós, Senhor, frágeis que somos, imperfeitos que nos sentimos, apieda-te de nós. Tem piedade, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas lutas, e que possamos, fortalecidos no trabalho do amor e do bem, nos respeitarmos, naturalmente respeitando a vida também. Socorre-nos, ampara-nos, ilumina-nos, guardando-nos sobre a tua paz. Fica conosco, Jesus amigo, permitindo que essa paz e essa doçura desse ambiente espiritual possamos levar um pouco dele para as nossas casas, para os nossos lares, para as nossas atividades. Guarda-nos assim, sob a tua proteção, ficando conosco, querido amigo Jesus, agora e sempre.